Muito bem-vindas ao primeiro encontro desse livro, A Coragem de Não Agradar, do Clube do Livro da Empresária. E eu já começo com uma das principais frases desse livro. O passado não define quem você é, ele apenas foi usado para justificar como você escolheu viver até agora. Esse livro conta a história de um jovem que encontra um filósofo e ele começa a fazer algumas perguntas e querer entender coisas sobre a vida. E a gente vai falar nesse primeiro encontro um pouco mais de algumas teorias e o início, né? Ele vai dividindo aqui por noites. Então, como se fosse o primeiro capítulo, a gente vai focar somente nesse primeiro capítulo. Como eu já comentei com vocês lá na nossa comunidade, quem está na comunidade do Clube do Livro, quem não está, é só mandar aqui nos comentários e pedir, que eu mando o link para você poder participar. Mas o que que eu comentei lá? Ele traz aqui alguns conceitos sobre a psicologia alderiana. Eu não conhecia, eu conhecia bem superficialmente, não a fundo. E aí, obviamente, fiquei muito curiosa e fui conhecer um pouco mais. E eu tenho as minhas percepções, mas por não ser uma especialista, por não ser uma psicóloga, uma estudiosa desta área, eu não vou trazer aqui comparativos se é a melhor ou não. Eu tenho as minhas percepções e toda a minha história, tanto pessoal, que eu já tive diversas. Já tive síndrome do pânico, ansiedade, dois burnouts, algumas situações assim que eu precisei realmente buscar, intensificar minha busca de autoconhecimento, intensificar minha autorresponsabilidade, porque realmente era uma responsabilidade minha buscar minha cura e tudo mais. E óbvio, a minha vida dentro do autoconhecimento, as diversas formações que eu fui fazer além das formações e capacitações de negócios, eu busquei muitas coisas dentro dessa área de conhecer comportamento humano, inteligência emocional, para poder me entender melhor e eu me entendendo melhor, obviamente, isso com certeza influencia no meu trabalho também. Mas o que que ele traz aqui, né? Logo no começo, o jovem ele começa a fazer algumas perguntas para o filósofo e ele já percebe que tem um conflito no que eles acreditam. Por quê? Para o jovem não é possível mudar. Ele não acredita que as pessoas mudam. Gente, eu já ouvi tanto, não sei vocês, mas eu ouvia demais, muito. As pessoas não mudam. Você não dá para acreditar que fulano vai mudar. As pessoas não mudam. As pessoas mudam e mudam muito. Essa questão, as pessoas não mudam, eu ouvi por tantas vezes, e as pessoas mudam muito. Só que elas precisam querer, esse é o fator. Elas mudam porque elas querem, não porque você quer. Então, muitas vezes a gente pensava desta forma lá atrás, eu digo lá atrás porque hoje eu não penso mais assim, aliás, há muito tempo. Mas eu já cheguei a pensar desta forma, de tanto que eu ouvi isso, porque você pedia para o outro fazer alguma coisa, dava ali os motivos, plausibilidade e tudo mais, e o outro não fazia. Aí você fala, as pessoas não mudam, mas a pessoa quer mudar. Então ele traz aqui uma situação, logo no começo, o jovem fala para o filósofo de um amigo dele que não quer sair do quarto de jeito nenhum. E aí o filósofo fala: Ah, então será que ele sofreu algum trauma na infância, em relação aos pais, de situações que o traumatizaram, e agora ele se sente preso ali dentro do quarto e ele não consegue sair. Aí o jovem, é isso mesmo. Aí o filósofo, de jeito nenhum. Por quê? Qual que é a base da psicologia adleriana, que é o foco, é onde toda a narrativa do livro discorre? É com base nessa psicologia. É que, gente, isso aqui para mim é incrível, porque isso eu acredito, né? Eu acredito que é uma crença minha, baseada em coisas que eu já estudei e vivencio. O passado, ele não determina o nosso presente, muito menos o nosso futuro. Ele não determina. Por quê? Agora vamos lá para uma pequena teoria, né? Se a gente for pensar aqui, ó, passado, presente, hoje. Hoje é dia 4 do 12 de 2025. Então, aqui é passado, presente, futuro. Hoje, a gente está exatamente aqui. Tem diversos, você está vivendo várias situações em várias áreas da sua vida. E é sim uma colheita de coisas que você fez aqui? Claro que é, sem dúvida nenhuma.
Mas a partir do momento que hoje você começar a fazer algumas coisas diferentes, começa a ter o quê? Resultados diferentes. Então, falar que o teu passado está determinando o teu dia de hoje, não é o passado é abstrato. São as escolhas que você veio fazendo ao longo desse processo, do seu dia a dia, de cada minuto da tua vida, que vai determinar seus resultados. É por autorresponsabilidade isso. Agora, tem coisas que aconteceram aqui no passado que são muito fortes? Tem, gente. Eu vivi muitas situações. A gente poderia sentar aqui e ficar só falando de coisas tristes, falar, meu, nossa, sim. E eu acredito que você deve ter vivido as suas também. Não existe pior ou melhor, cada um tem a sua forma de sentir aquilo, a dor. Então aconteceram essas coisas aqui, sem dúvida nenhuma, né? Só que o significado que eu dei é um, e outra coisa, o fato foi aqui, certo? Aconteceu uma coisa bem ruim aqui. O aqui e agora, que é hoje, dia 4 de dezembro de 2025, vamos por 20 anos depois, o que eu tenho em relação a este fato não é mais um fato, já foi. É uma sensação. É uma sensação. Então, se, por exemplo, eu sofri um acidente muito grave e fiquei entre a vida e a morte, e toda vez que eu vou passar naquela rua, ou que vai, sabe, que eu vejo um carro parecido, eu tenho a sensação, me vem a memória de tudo aquilo que aconteceu. Então, eu me sinto em perigo. Isso é ok, acontece, mas é uma sensação, não é um fato. E por que que é importante a gente entender que é uma sensação e não é um fato? Porque se não é um fato, é uma sensação, já não existe mais, não tem nada ali que te impeça de você seguir, fazer alguma coisa e ir para algum lugar, a não ser a tua sensação, é a tua imaginação, é abstrato. Não existe mais. E ficar carregando e buscando muita, mas o que aconteceu, que nem o jovem fica falando, tem que ter um motivo, tem que ter uma explicação. E o filósofo fala, não. Não, porque a psicologia adleriana trabalha com metas do presente, do aqui e agora. Isso não é negar o passado, mas isso é você falar, poxa, o que que eu faço com o que eu tenho aqui em mãos agora? Para viver uma vida muito melhor. E aí, uma das coisas que ele traz ali, como, tanto que o livro chama A Coragem de Não Agradar, o quanto a nossa necessidade de validação, de aprovação, nos segura. É óbvio que reconhecimento é importante, faz parte. É gostoso você se sentir amado, reconhecido, validado. Tudo bem, mas você ser presa a essas validações, você não caminha para a vida. Ele traz aqui, olha, que o comportamento humano ele é orientado por propósito. Isso é o que defende essa psicologia. Então, estou trazendo as coisas que ele está falando ali no livro. E tem três coisas que nos orientam, que é pertencimento, aprovação ou aceitação e proteção. Essas três coisas estão sempre regendo os nossos comportamentos. E aí, se a gente fica, imagina, toda hora querendo pertencer a um lugar que não tem a ver com a gente, aí você fica buscando por aceitação, aprovação, querendo agradar, e aí você não vive quem você realmente é. Esse é só agora voltando para poder fixar. A base de tudo é você não é determinado pelo seu passado. Esta é a base do livro. Depois ele traz que a busca, né, o comportamento humano, a busca pelo propósito. E a gente fica entre proteção, pertencimento e aceitação. E esses tipos de necessidade que nos prende para a gente poder realmente ficar ali dentro de um padrão que entra todo esse contexto de a gente querer sempre agradar, e isso nos afasta da nossa busca, da nossa conexão. Poxa, quem que eu sou? O que que eu realmente quero? Qual que é a minha essência? Outra coisa, ele fala,
a questão do determinismo. Porque o jovem traz também situações. Ele fala que ele é de uma forma e ele gostaria de ser da forma de uma outra pessoa que é um amigo dele. Ele fala que ele é mais introvertido e tal, que esse amigo dele é muito alegre, que ele gostaria de ser como um amigo dele. E o filósofo pergunta: mas por que você não é? Ué, porque o meu amigo tem uma personalidade assim, assim, meu amigo é de tal forma. Tá, teu amigo é de tal forma, você não precisa ser igual a ele, mas se tem coisas, características, formas que você gostaria, você pode. E aí o jovem fala não, porque ele fica conectado que cada um tem uma personalidade. Gente, isso é tão interessante porque hoje, atualmente, o que tem de teste, de personalidade, e assim, o que que eu, de novo, vou trazer algo que eu acredito, porque eu não vou contestar, não existe uma verdade absoluta, mas fulana é sanguínea, é fleumática, ou é dominante, é influente, sabe? Aí vem as várias coisas que tem. Tô dando só dois exemplos de testes que tem super abertos aí que a gente pode fazer pela internet, gratuito até, e vai falando você é assim ou você é assado. Ah, você age assim porque você é assim ou você é assado. Existe uma tendência? Existe. Ok, porque você responde um questionário e dentro daquele questionário você se identifica com tais características ali que estão naquelas perguntas, e aí você e mais trocentas mil milhões de pessoas no mundo são dominantes e influentes. Entende? Igual o signo. Eu amo astrologia. Mas a forma como as coisas são colocadas, eu sou de Áries, por exemplo. Ah, então você é assim, 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 assim. Fulano é de touro, então ele é assim, 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 assado. Existe uma tendência, uma influência? Ok, mas isso não determina. E o que o filósofo traz aqui é esse problema, digamos, do determinismo. Então, ele vem, o jovem fala assim da questão da personalidade, porque o amigo dele tem uma personalidade muito mais extrovertida, é assim, assim, assado, e ele tem uma personalidade mais fechada. E ele nunca vai conseguir ser igual a mim. Loucura isso, né? Então quer dizer que se eu nasci assim, vou morrer assim? Não, não muda porque a minha personalidade é tal, gente. Coisas, o meu comportamento, a minha postura, a minha atitude, o que ela já mudou ao longo dos anos, tem muita coisa que eu não faria, inclusive dentro de valores. Ah, isso tem um valor, tal, não muda, muda, muda. Quando eu me tornei mãe, muita coisa mudou, mas muito que eu, sim, jamais imaginei que eu ia deixar de fazer tal coisa ou fazer tal coisa. Me tornei mãe e mudei completamente. A ordem das coisas que eu valorizava também na minha vida mudou, entende? Então, assim, as pessoas mudam, sim, e ficar engessado dentro de personalidade tal, uma coisa assim, isso me irrita, não sei em você, você está em tal lugar, ah, você é tal coisa? Não, eu sou a Luciana. Manifesto tal comportamento em alguns momentos que pode ser essa tal coisa que você está falando, mas eu não sou essa tal coisa. Então, por que que eu estou trazendo essas questões? Porque essa caixa que nós colocam e você se permite colocar, te colocarem, e você também se coloca nela, te prejudica. Porque quando você precisa de uma flexibilidade ou de uma mente aberta para poder ouvir outras coisas, aprender coisas novas, você não aprende e não vai. Tanto que lá na comunidade eu até falei, preparem, coloque a mente aberta. Não tem certo, não tem errado. Quando ele fala que esquece o passado, ele literalmente ele deleta o passado. Isso é contra um monte de terapias, conhecimentos, um monte. E eu não estou aqui dizendo que é ou não é assim, que eu concordo ou discordo. Uma parte, sim, passado não me determina. Ele pode influenciar muitas questões, porque eu preciso realmente me desapegar dessas sensações por coisas que eu vivi lá atrás, para eu me permitir viver de uma forma diferente, com nova postura, nova atitude. Mas a forma como ele traz aqui no livro é interessante porque se a gente não abre a nossa mente, descarta o livro e não continua lendo.
essa obra-prima maravilhosa para a gente poder entender, parar de querer agradar os outros. E isso não é ser uma pessoa mal educada, arrogante, fria. Passa longe de ser essa pessoa. Só que hoje poxa, eu não fico mais com a necessidade de tudo que eu vou fazer, mas o que que vão pensar que isso, que aquilo? E aceitar, isso sim é aceitar o diferente. As pessoas brigam por política, por religião, por futebol, por gosto musical, por um monte de coisa, não respeitando a forma como o outro é. São coisas mais superficiais, só que tem. Ele não fala nem disso, que isso é bem superficial. A gente está aqui falando de uma coisa mais profunda. Imagina você, se você às vezes fica com dificuldade dessas coisas que são mais, estão mais na superfície de discussão, de não respeitar o que o outro escolheu. Imagina situações mais onde você tem sonhos ou posicionamento ou uma fala. Quantas vezes você está tolindo quem você realmente é? Aliás, quando você olha para você, se você sai e se torna uma observadora de você, quanto você se admira, o quanto você compraria de você. Você seria sua cliente? Você compraria de você? Você gostaria de ter alguém te mentorando? Você gostaria, né? Você gostaria de ser a sua própria mentora, a sua própria terapeuta? Você gostaria realmente de ter alguém como você? Essas coisas parecem bobeira, uma pergunta tão idiota. Gente, é uma forma de você realmente entender o valor que você se dá. Quando você pensa assim, nossa, se você fosse sua filha, aí, ou se você fosse sua mãe, se você fosse sua amiga, para você poder se autoavaliar, não com a avaliação do outro, é você fazendo a sua autoavaliação. E aqui o nosso contexto é para negócios, então muitas vezes a pergunta que a gente mais tem que se fazer aqui é: eu compraria de mim? E aí a questão não é só, é claro que eu compraria de mim, eu sou íntegra, honesta, o meu trabalho é sensacional, tal, ok, você sabe disso, mas você sabe divulgar isso? Você bate no peito, você é confiante para mostrar isso? Então, muito do que ele traz aqui, que a gente vai desenvolver bem mais nos outros capítulos, que aqui foi só uma introdução para poder realmente trazer o contexto da base, que o passado não te define, essa questão de personalidade é que a gente também deixa de lado, porque o determinismo não cabe aqui. Se você for pensar personalidade versus disposição, a minha personalidade é XYZ. Legal, então quando eu fico sabendo disso, então que nem agora a neurodivergência está em alta, eu tenho neurodivergência. Não sei você, mas eu conheço, cada vez mais eu vou vendo cada vez mais e mais pessoas, em vez de ser uma coisa, né, tá passando a ser mais comum. E aí? Então, porque tem um nível de neurodivergência X ou Y, é bom ou é ruim? Que nem eu tenho altas habilidades para síntese. Isso é bom ou é ruim? Depende. Já me prejudicou muito por não saber, por não conhecer, não saber lidar com isso. Mas já me ajudou muito quando eu coloco ela no recurso. Ela não é a condição, entende? Que nem o TDAH. O TDAH, quando ele está no recurso, é incrível. Ele pensa muito fora da caixa, é criativo, é dinâmico. Só que a gente precisa se conhecer e não colocar o rótulo, vou lá e ponho aqui, eu sou tal coisa, fica esse rótulo, e aí as pessoas falam e tal coisa dessas pessoas, você fica com aquilo, e pronto, não. Não, cada um é um. Existem tendências, mas cada um é um. Você vai determinar o que você vai fazer com todas essas questões. Como que você vai usar isso para o seu benefício e para o benefício do próximo. Então, óbvio que o autoconhecimento é a base para qualquer coisa. Aqui é só mais uma forma da gente poder falar sobre autoconhecimento, da gente poder olhar para dentro. E quando a gente fala de empreender e sentar na cadeira de empresária, que são coisas diferentes, se somam, mas são coisas diferentes. Empreender é um comportamento, sentar na cadeira de empresária requer você adquirir, né, ir lá e se capacitar com habilidades técnicas
comportamentais, por isso que a gente aqui, nesse momento, a gente está mais voltado para as questões comportamentais, que fala muito sobre autoconfiança. Muito. Uma pessoa autoconfiante, ela não está preocupada se ela está agradando ou não. Não é que ela tá, dane-se, desagradar todo mundo, não. Mas ela sabe quem ela é, para que, o que que ela quer, o que ela pode entregar. Pessoa autoconfiante e que não tá dando bola em agradar as pessoas, ela passa longe de ser arrogante. Longe. Quanto mais de bem você tá com você, muito menos arrogante você é. Você está de bem com a vida. Você está de bem com a vida. E a pessoa que olha para uma mulher autoconfiante, na sua potência, utilizando suas melhores habilidades ali no recurso, olha para essa mulher e diz que ela é arrogante, essa mulher que está falando isso é medíocre, morre, é covarde, morre de medo de mostrar quem ela é, porque será que vão gostar de mim se me conhecerem? E aí vem uma notícia, gente. É fato que, gente, várias pessoas não vão gostar de você. Todo mundo tem que gostar de você? Não. Quando você realmente traz a sua personalidade, não determinista, mas aquela que você vai compondo, quando você traz isso, tem essa coragem de trazer realmente quem você é, muitas pessoas não vão gostar de você, seja qual for o motivo. E aí você não tem que ficar buscando motivo. É você realmente, poxa, eu sei, eu estou na minha essência, eu estou na minha potência. Ela tem o direito de não gostar de mim. Isso que é interessante. A pessoa que não está preocupada em agradar, e pega isso de verdade, porque isso é uma grande chave. Quando você fica querendo agradar todo mundo, além de você ser uma pessoa não muito verdadeira, para não falar falsa, né? Mas você, de repente, não é falsa de forma intencional para prejudicar, mas nem você está sabendo quem você é. Quando você é verdadeiro e sabe quem você é, a questão de você não agradar é você também dar o direito do outro achar o que ele quiser de você. Ele tem todo o direito de não gostar de você, seja qual for o motivo, ele não precisa justificar isso para você. E chegar nesse nível de dar o direito do outro gostar ou não, é o máximo da potência da autoconfiança. E para você fazer negócios, fechar venda, evoluir com a tua empresa, alavancar seus resultados e com tudo ali no seu produto, no seu serviço, colocar a voz, a sua voz realmente, para transbordar no seu servir, a autoconfiança é a raiz ali de tudo. E é isso que a gente veio falar muito através desse livro. Tanto que quando eu trouxe este livro, a gente estava lendo Vaca Roxa, e Vaca Roxa é um livro que fala muito sobre marketing, posicionamento, mas quando a gente fala de se posicionar, entra a questão da autoconfiança. E isso é algo que é construído, não é talento. É construído, é treinado, é alimentado no nosso dia a dia. Então, mulheres maravilhosas, esse nosso primeiro encontro, como eu falei até lá na comunidade, a gente ia trazer mais conceito para poder ficar todo mundo na mesma página e entender qual que vai ser a base do livro. Passado não te determina. Estamos sempre em busca de pertencimento, proteção e aceitação. Então, essas duas principais coisas que ele traz ali e a questão do determinismo. A tua personalidade não te determina. Não te determina. Você constrói, você muda. Isso é extremamente importante entender. E permitir que o outro não goste de você é potência máxima. Então, você não vai agradar mesmo todo mundo. Tá tudo ótimo, sem problema nenhum. Então, que essa primeira aula, esse primeiro encontro tenha realmente despertado em você coisas que te conecte cada vez mais com aquilo que você é, com aquilo que você quer transbordar no seu servir. Você banque, tenha coragem de dar voz para os seus sonhos e permitir que as pessoas conheçam quem é você de verdade. A gente se encontra no próximo capítulo, vai ser o segundo capítulo, e a gente já vai discorrer com coisas um pouco mais práticas para o seu negócio, para o seu dia a dia. Isso tudo, obviamente, cabe muito para o seu negócio, mas a gente trouxe muito mais comportamento.
Depois a gente vai trazer coisas mais práticas para você trazer na sua rotina de negócios.